Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Nosso contato é o 19 97600 7293. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Olá, boa tarde, sejam todos mais do que bem-vindos. Segundou, e segundou com o quê? Com Além da Saúde Podcast, pra gente tentar toda semana começar a segunda-feira de uma forma mais positiva, mais leve, respirando fundo, sem síndrome do fantástico no domingo à noite, hein, minha gente? O poder está na nossa mente para que a gente possa começar sempre de uma forma mais leve, para a gente ter uma semana mais produtiva, para que a gente possa construir e adquirir mais conhecimento. E essa riqueza ninguém tira de você. Por isso que eu te convido para ficar aqui junto com a gente no Além da Saúde de hoje, que vai te provocar. O tema de hoje vai te provocar, porque não é simplesmente falar sobre saúde. São coisas que estão muitas vezes subentendidas, mas que ao acordar, ao olhar para o espelho, você se depara com uma pessoa que você às vezes não está reconhecendo mais. Somos pessoas feitas de fases, mas as fases precisam ser construídas para que a gente não perca a nossa identidade, mediante a tanta loucura que a gente vive no dia a dia, não é? O nosso tema de hoje, a moda também cura. E quem está com vários pontos de interrogação na cabeça vai entender durante o nosso bate-papo. Então fica com a gente. E além de ficar com a gente, já solta o dedinho aí e compartilha a nossa live. Eu sempre vou pedir encarecidamente para vocês nos ajudarem, para que a gente possa construir uma comunidade fiel, para que a gente possa chegar até mais pessoas, que mais pessoas possam ter acesso ao nosso Além da Saúde Podcast e toda a programação aqui da Is Rádio Podcast, que é feita com muito amor, com muito carinho e com muita dedicação. Então, curta, compartilha, ativa a notificação, o sininho, para você já acompanhar tudo isso que acontece aqui na Is Rádio Podcast. E também se inscreva nos canais, tanto da Is Rádio Podcast, quanto no meu canal, Fabiana Fatoretto, no YouTube, que isso faz toda a diferença, nos impulsiona, nos ajuda demais no trabalho que a gente vem desenvolvendo, tá bom? Hoje, episódio 17, com ela, Sara Assunção, personal stylist e proprietária da Garimpo S.A., que é um brechó chiquérrimo aqui em Limeira City. Sara, seja bem-vinda, que prazer enorme ter você, revê-la e conversar, bater papo de uma coisa que a gente ama fazer, né? Acho que a gente é boa nesse sentido, nesse bate-papo aí, né? É verdade, é verdade. Seja Obrigada muito bem-vinda. pelo convite. Eu que agradeço pelo Feliz em carinho. Feliz enorme, muito feliz de você estar aqui junto com a gente. E é claro que o nosso público que está aqui junto com a gente também pode compartilhar essa live, pode já deixar o aviso aí para assistir depois. Se você não consegue assistir agora, fica arquivado, fica gravadinho, tanto no YouTube quanto no Facebook da Is Rádio Podcast. E durante a semana a gente sobe esses episódios, todos os episódios do Além da Saúde, a gente sobe também para o meu canal do YouTube, Fabiana Fatoretto. Então, dá uma força lá, ajuda a gente compartilhando, dando seu like, ativando o sininho de notificação, deixa seu comentário que ajuda bastante também. E além disso, se inscreva nos canais da Is Rádio Podcast e também no meu canal Fabiana Fatoretto. Siga os perfis no Instagram também de Sara Assunção para você acompanhar esse mundo da moda, que é o @styling_SA de Sara Assunção. Não é? E o Garimpo, @garimpo.sa, que é especificamente do brechó, que inclusive agora está com venda online por site. Então você, de qualquer lugar, consegue fazer a sua compra. Sim, que delícia isso! Para todo o Brasil. Essa compra consciente, que a gente vai falar disso também, porque a moda, não é? Nessa questão da moda também cura, tem essa questão do consumo consciente. E é tão engraçado porque quando eu sento, não é? Para poder me concentrar e falar, desenvolver quais serão os temas do mês seguinte pro Além da Saúde, já que a gente tem o podcast semanal aqui todas as segundas. E me veio à cabeça, eu falei assim, como é que a gente vai inserir
a questão da moda, que eu acho tão importante, já que a gente tem um público forte feminino que nos acompanha, temos o público masculino também, mas o feminino é em peso aqui com a gente. E a moda já está no DNA da mulher, porque a mulher gosta de se vestir bem, ela quer se sentir bem. Independente se for uma roupa simples, o que é uma roupa simples ou o que deixa de ser uma roupa simples, é a questão de interpretação sempre. E quando eu pensei, como é que a gente vai falar disso num podcast voltado para a saúde? Mas a moda e a saúde tem tudo a ver, porque veio o insight, a moda também cura. E cura de diversas formas, né, Sara? Sim, com certeza, Fabi. Ela pode tanto curar quanto ela pode te adoecer, né? Com certeza. Quando a gente fala nesse aspecto de saúde mental, porque eu acho que é o aspecto principal que a moda dialoga ali, né, no dia a dia, tem muito a ver com a nossa autoestima, tem muito a ver com a nossa forma de consumo, com o que a gente acha importante, com os grupos com os quais a gente se identifica, né? E que a gente se sente pertencente. Então, eu acredito que tudo isso, a moda, ela vai permeando tudo isso. E também tem as questões sociais, né? O papel da mulher, como a mulher é vista na sociedade, né? Como ela quer ser vista, como ela usa o que ela veste a favor disso, né? Então, eu acho que a moda ela vai permeando um pouco tudo, né? No dia a dia. E outra questão, quando a gente, né, eu pensei nessa questão da moda também cura, a moda ela tá ligada totalmente com a autoestima. E como eu disse já, não é, na abertura do programa, nós vivemos fases na nossa vida, nós somos seres mutantes. Portanto, muitas vezes você vai olhar, acorda um belo dia, olha para o teu guarda-roupa, olha para a tua roupa que você sempre gostou e se identificou. Aí você olha e fala assim, peraí, não tá bom. Não é isso, eu não estou passando a mensagem, eu não estou comunicando o que eu gostaria com essa roupa que eu amei, usei, me identifiquei. Tem até uma memória afetiva naquela peça, porque isso acontece. Você tem... Quem nunca teve a peça preferida ou aquela peça coringa que você usa de diversas formas para diversos, não é, eventos. Então, e eu tava falando e você tava sorrindo, porque... Essa descaracterização, ela acontece porque a gente muda, né, Sara? E a gente, muitas vezes, por mudar de emprego, ou por perder um ente querido, ou alguma coisa muito marcante que acontece na sua vida, te faz mudar a forma com que você quer se comunicar com o mundo. E a roupa fala muito por você, né? Fala demais. E eu acho que, principalmente as mulheres, tá, Fabi? O que eu acompanho, óbvio, eu atendo homens e mulheres, né? Mas eu sempre vou bater nessa tecla de que as mulheres, elas são mais impactadas pela questão do estilo pessoal, né? Até porque eu acho que a mulher, ela vive essas revoluções, essas mudanças na vida com mais frequência do que os homens. Né? Então, além da gente ter aquela revolução todo mês, né? do período menstrual, de que mexe demais com os hormônios, a gente, às vezes, no período do mês, a gente quer vestir aquelas coisas e na TPM não, né? Enfim, então, acho que a mulher ela é um pouco mais camaleoa nesse sentido, né? A gente vai fazendo essas mudanças e, às vezes, o guarda-roupa não acompanha, né? Então, uma roupa que você vestiu 2 meses atrás, hoje já não faz mais sentido. Eu vou confessar para você que eu estou nessa fase, inclusive, com o meu guarda-roupa. Verdade! Por isso que você deu esse sorriso maroto. Sim, o pessoal pensa, né? Você é consultora, você não tem problema para se vestir, não tem dificuldade nenhuma. Imagina, gente, é questão do dia a dia, né? E eu também passo por mudanças, eu questiono muitas coisas. Casa de ferreiro, espeto é de pau, não é? Total. Então... E a questão é que eu tenho um pouco mais de ferramenta para olhar, né? Para o meu guarda-roupa com mais carinho ali, para as peças, entender. Com mais conhecimento, né? Um pouco mais de conhecimento. É bom ter um olhar de fora, né? Às vezes eu conto com a ajuda de uma consultora também para me ajudar a olhar de fora, porque a gente tem pontos cegos, né? Que a gente não enxerga muito. E isso que é muito legal também no trabalho da consultoria, porque você ajuda a pessoa... Enfim, eu sou psicóloga, então eu vou sempre trazer também esse olhar de fazer a pessoa se questionar, de investigar em si mesmo o que está acontecendo ali internamente que não está mais conseguindo expressar pelas roupas que você tem atualmente, né? Então... E a Sara lembrou muito bem, ela tem como formação a psicologia. Então, ela trouxe toda esse know-how, esse conhecimento da psicologia amarrado a essa questão da moda que também está no DNA da Sara. Que eu não vejo a Sara fazendo outra coisa. É engraçado isso. Você olha para a pessoa e fala, gente, ela tá na profissão certa, sabe como é que é?
E aquele negócio de abraçar, porque eu já tive o prazer de fazer consultoria de imagem com a Sara, e ela te abraça de uma forma, e não tô falando no sentido literal de abraçar, também, mas abraçar você no processo da consultoria. Porque essa consultoria de imagem, de estilo, de você saber, mas então eu não vou poder usar. Não, você vai poder usar todas as cores, mas tem o tom certo da cor que vai combinar com seu subtom de pele, com cabelo, enfim, que vai te deixar mais bonita, vai te rejuvenescer, vai tirar a olheira. E você vê aquilo acontecer na sua frente e você fala, gente, é mágica. Não, não é mágica, é conhecimento, colorimetria. Sempre, né? A coloração pessoal, eu acho que ela tem muito a ver, eu acho que é o processo mais fácil, mais rápido de você entender como que um processo de consultoria funcionaria. Porque a cliente ali com você, ela consegue vivenciar e visualizar aquilo na hora mesmo, né? Gente, é muito tátil, você consegue ver. No que ela muda a cor do tecido, muda a cor do teu rosto. E sabe o que eu acho? Que a coloração pessoal, ela te dá condições. Primeiro, ela traz para consciência, né? Ela bota luz em coisas que você não entendia muito bem o porquê aconteciam, né? E ela te dá muita autonomia, te dá poder de decisão, né? Hoje, por exemplo, você está de preto, não está na sua cartela. Eu estou de azul, claro, não está na minha cartela também. E estamos aqui usando da melhor forma, que deixa a gente bonita e que a gente se sente bem. Exato, né? exato. Então, esse poder de você saber que você está quebrando uma regra ali e fazer da melhor forma, eu acho que tem até um quê, assim, eu acho muito interessante isso. De se sentir poderosa naquele, no brincar, exato, no exato. controle das suas escolhas, né? Isso é autonomia, né? E não você ir fazendo as escolhas porque, e aí eu acho que é a moda que adoece, né? A moda diz que você tem que vestir isso, a tendência é essa, então essa cor tá em alta, você tem que usar essa cor, né? Enfim, ou é o que você encontra por aí para comprar quando você sai, né? Aquelas cores específicas que estão na moda no momento. Então, eu acho que você tendo um pouco dessa consciência te dá muito mais autonomia para decidir e você fica mais tranquilo nas escolhas. E você investir da forma correta. Sim. Porque daí a gente vai além. A moda também cura, a moda também adoece. Por quê? Ditando tantos padrões e você às vezes fica brigando para se enquadrar nesses padrões, para ser mais do mesmo. Sim. Porque você não tem conhecimento. A partir do momento que você tem essa ferramenta de consultoria, não é, de coloração, de conhecimento, você se liberta dessas amarras e se liberta também da questão financeira por trás dessa moda, que não vai te obrigar a comprar peças que você vai usar uma única vez e depois vai deixar não vai conseguir usar guardada, jogada lá no fundo do teu guarda-roupa. Então não foi um investimento, exato, foi um gasto. Em menos armadilha, né? Olha, eu falo que roupa é sempre gasto. Nunca, a questão do investimento é muito engraçado, porque às vezes a gente conta essa história pra gente mesma, né? É um investimento, essa peça. Pra gente se sentir mais leve, mas digamos investimento é aquilo que você coloca um dinheiro e ele transforma em mais dinheiro. Na moda, o que a gente consegue fazer isso é bolsa da Chanel, uma bolsa de grife, tralalá, que às vezes vai valorizando, uma Hermès da vida, assim, que vai valorizando com o tempo, né? Então, esse item sim é um investimento que depois você pode talvez até vender por mais. Mas de resto, a maioria das peças acaba sendo gasto mesmo. Então, a gente tem que pensar muito bem onde a gente está colocando o nosso dinheiro, porque pode sim trazer um retorno, né? Um bem-estar psicológico, né? De você estar se sentindo bonito e tudo mais, mas isso não é palpável de forma material, né? Então... Porque daí, o que acontece? Às vezes a pessoa se endivida, ela não tem condições de comprar aquela peça, determinada peça, mas por conta do modismo, não é? Acaba comprando por um impulso, que acontece muito. Eu acho que você trabalha diretamente com isso. É o ciclo da dopamina. Exato. Né? Então, a questão do consumo vale para comida, vale para roupa, vale para qualquer coisa que você consuma, né? Então, se você coloca ali, comprou uma peça, você vai ter aquela sensação gostosa, né? De bem-estar. De bem-estar e a sensação de que tudo que venderam para você ali, como consequências daquela compra, né? Você vai se sentir bonita, você vai ficar, sei lá, você pertence a algum grupo, enfim, tudo isso, mas no final das contas você acaba perdendo tudo isso porque não exatamente aquela peça de roupa especificamente vai te trazer essa sensação. E tem gente faz que... com que você busque mais. Mas... Então você entra nessa espiral da morte aí, né?
E tem gente que tem realmente esse problema com consumismo, que a gente sabe que são pessoas que já têm essa compulsão, né? Que precisam tratar, realmente. É uma doença. E que acabam comprando desesperadamente e depois caem num vazio e se sentem tão impotentes que aí acaba trazendo síndrome do pânico, depressão, ansiedade, vem um monte de coisa junto. Então, realmente, a moda, ela tá ligada... Vocês perceberam a volta que a gente já deu para explicar no início desse podcast? Menino, o buraco é muito mais embaixo. É muito mais embaixo, porque a gente fala moda e o povo fala, mas que coisa superficial. Muito pelo mero contrário. engano, Muito mero pelo engano. contrário. E a gente vive... Não tem como a gente se desvencilhar. A gente vive isso no nosso dia a dia. Claro. Tá? Porque a gente sai todos os dias. E mesmo quem não sai, quem tá dentro de casa. Fala pra mim, quando você fica dentro da sua casa e não se arruma o mínimo, passa o dia inteiro de pijama, a sua energia é outra. É. Quando você, mesmo fazendo home office, agora muita gente tá fazendo home office. Se você estabelece uma rotina, levanta no mesmo horário, toma teu café da manhã, toma teu banho, troca de roupa, por mais simples que seja essa roupa, que agora a gente tá numa vibe, eu adoro roupa confortável. Eu Tô numa também. vibe de roupa confortável. Ó, tudo né? levinho. Exato, que não me prenda, que, enfim. Roupa confortável, mas que você, gente, coloca, eu não uso maquiagem, mas coloca um batom. Eu falo que o batom vermelho, ele muda o ânimo de qualquer mulher. Ele dá mesmo, né? Ele Dá um Pra quem up. gosta de batom vermelho, né? Quem Mas não você gosta, pode tá escolher tudo bem. o equivalente ao batom vermelho. Eu peguei um Alguma coisa. exemplo, Por exemplo, eu não consigo sem rímel. Olha lá. O batom eu gosto, amo batom, mas assim, o rímel, ele me dá um tchan. A questão de saúde mesmo. A vida vai pra cima, assim, sabe? Junto com os cílios, conforme eu vou passando. Eu sou obrigada a concordar com você. É isso. Sabe? É sobre isso. A gente encontrar qual que é o nosso batom vermelho ali na vida, né? O que vai dar esse efeito. A gente tá falando muito das mulheres, mas os homens, eu acho que nessa questão eles são mais bem resolvidos. Oh. Eles são mais práticos. São Aí menos cobrados, né, eu tenho aquela pontinha de inveja branca. Menos cobrado, Aquela né? pontinha de inveja branca, mas eu tenho. Porque assim, acordou, jogou uma água na cara, não usa nem o sabonete que a mulher tem que usar, entendeu? Tá tudo certo. Tomou um banhão, colocou uma bermuda, uma calça, uma camisa, camiseta, sapato, tá tudo certo. Sim. E ainda eles não têm o problema de envelhecer, né? Tá envelhecendo, o povo acha que é mais charmoso ainda. Então, gente, é isso, assim. A gente que nasceu mulher, a gente tem que lidar. A gente está inserida nesse mundo, a gente pode questionar, a gente pode trazer isso pro centro da discussão. Mas isso não precisa te deixar louca. Exato. A sociedade vê os homens assim. Mas então a sociedade é a culpada. Não. O que você quer pra você? Não fica depositando. A gente tem muito isso de depositar muito no outro, não é? Eu me arrumo primeiramente pra mim, porque eu me sinto bem. Eu não gosto de sair de cara lavada de casa. Tem dia que eu saio? Tem, mas conta dos dedos. O meu marido fala, não precisa passar maquiagem. Mas é uma necessidade particular minha. Eu não quero me mostrar pra ninguém. Eu gosto de olhar no espelho e ver a minha imagem daquela forma com a maquiagem. Mas é pra mim. Então, eu acho que a primeira dica... Isso eu aprendi com o passar dos anos, tá? Nem sempre foi assim. A gente vai aprendendo. Então, a gente vai se descobrindo, a gente vai mudando. E, enfim. Eu acho que fazer o que te deixa bem. E os homens têm muito isso, porque eles estão nem aí pro que os outros vão falar, entendeu? É uma questão de criação? Pode ser, mas a gente pode começar a pensar assim também. Não, mas também acabam caindo na coisa de não se arrumar, né? E de não transparecer cuidado. Ou usar só preto. Né, Renato? Pode Né? ser preto, A nossa voz sexy do além ama um pretinho básico. É um pretinho mais lavado, um pretinho mais desbotado, um pretinho mais jovem e por aí vai, né, Margar? E Boa com tarde. várias bandas de rock and roll, viu, minha Com parceira? as estampas de rock, tem que ser. A camisa é preta, mas várias bandas de rock. Ou aquele estilinho um pouquinho mais largadinho, skatista, sabe? Que não fica muito preso no corpo, né? Camisetinha um pouquinho mais larga. Esse é meu estilo, principalmente o vermelho. Eu gosto de preto e vermelho. Olha aí, tá vendo? Mas estou tendo uma aula, por isso que eu estou quietinho e concordo com o que vocês estão falando, é verdade. Pra nós homens, uma bermuda e um chinelo já resolve muita coisa, já. Mas pra gente poderia resolver. É que a gente vai além. É. A gente gosta de complicar.
Sim. Mas isso já está no DNA da mulher, não vai culpar a sociedade. A mulher é assim. Eu não vou dizer que é complicado, eu vou dizer que é mais complexo. Porque Mais a mulher complexo, é mais complexa. ótimo. Exatamente. O guarda-roupa dela reflete isso. As Exato. possibilidades, é um leque muito A maior. gente já começa pelas modelagens. Dos homens é muito mais básico, muito mais simples, muito menos coisa pra pensar e pra coordenar. Mulher não, é uma infinidade de possibilidades. Sim. Tanto que a gente precisa de consultoria, né, gente? Chega uma hora na vida que a gente pira. Tô precisando. Mas Precisa! É engraçado que você trouxe esse tema, Fabi, porque assim, os homens, quando eu faço consultoria masculina, eu entendo que não é que o cara tá querendo revolucionar o guarda-roupa. Na verdade, ele quer uma ajuda para saber se as roupas dele estão vestindo bem, porque às vezes ele não enxerga, por exemplo, que a calça tá sobrando um monte lá na barra, que ela tá muito larga. Ou então que a camiseta poderia ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor, né? Entender realmente o tamanho real ajuste dele, o no ajuste, corpo. o caimento no corpo. Então, assim, eu diria que 80% da consultoria vai girar em torno disso. E o resto vai ser em pensar modelagens que saiam um pouco do tradicional, né? Daquela roupa que ele está acostumado a comprar desde criança, quando a mãe comprava e a esposa passou a comprar, a namorada e tal. Ou que ele ganha, o que ele só usa o que ganha de aniversário, né? Tem muito disso. Então, ao passo que a mulher, não, ela tem toda essa preocupação de como ela está se vestindo, o que ela está transmitindo com isso, como isso está o caimento no corpo também é muito importante. Sim. Porque, né, a mulher, ela, né, tá sempre ali, como eu vou dizer, ela está sempre muito exposta, eu acho, né, ao julgamento. Então, a mulher tem sempre essa preocupação, porque faz parte do dia a dia, né? E a gente pensa também em questão de segurança, né? Eu vou andar na rua sozinha, então... Eu vi você colocando uma postagem nesses dias. Que isso mexe demais, né? Que você foi sair pra fazer uma caminhada, aí você... Gente, as roupas pra você fazer atividade física, elas tendem a ser mais justas, Sim, mais pra coladas no corpo, pra conforto, né? conforto. Sim. Não é que você quer se mostrar. Elas são assim e ponto final. Mas como as pessoas leem. Mas, exato, aí você sai de top e calça, top e bermuda na rua, nesse calor de 37 graus, né? Vamos Aí a supor, pessoa fala, nossa, mas tá querendo se aparecer. Pra quê? Pra quê na rua? Então essa daí, aí tá pedindo pra ser assediada. quando não deveria ser assim. Cada um tem que respeitar o que o outro gosta de usar. Sim. Você não gosta? E a roupa que a mulher usa não é um pedido pra nada, né? Ela tá simplesmente... Não deveria Não ser. deveria, Né? E Aí ela o que tá acontece? A Sara vai lá e fala assim: vou fazer caminhada, vou sozinha, vai lá e amarra uma blusa na cintura, né? Eu vou, gente. Eu vou com calor no popô, porque... porque... Sua o dobro, Gente, né? exato. Leva a roupa a mais sem necessidade. Exato. Por conta desses A padrões. roupa marca o corpo e é isso, né? Eu não quero Causar desconforto em ninguém. Mas quando, na verdade, o desconforto quem causa é quem olha e quem não se sente bem. Não é nem você que tá usando a roupa, né? Então, acho que julgamento por roupa... Não, a gente não tem que julgar ninguém. Quem somos nós, né? Mas por roupa... Se a gente pudesse se vestir, se ninguém fosse falar nada. Mas será que isso... Mas isso não acontece. A gente tá... Mas nos grandes centros ainda tende a ser um pouco diferente, né? As cidades mais... Mas, eu acho que assim, as cidades do interior, elas ainda são mais puritanas, digamos assim, em relação a isso. Quando você vai para grandes centros, você vê as pessoas, não é, se vestindo de formas totalmente diferentes e tá tudo bem, tá tudo lindo, tá todo mundo andando junto, convivendo, que é o que tem que ser. Ninguém tá julgando, né? Ali, no dia a dia, nas interações sociais ali mais próximas, no trabalho e tudo mais, isso ainda tem, né? Mas eu acredito que tem muito menos ainda. As pessoas já entenderam, já saíram um pouco, né? Já estão um passo além de que a sua roupa pode comunicar muitas coisas, né? E não necessariamente o que eu estou interpretando da sua roupa é uma verdade, né? Porque as interpretações, elas são inúmeras. A gente passa por um filtro interno, um filtro nosso, da nossa história, dos nossos valores, da onde a gente vive, da nossa cultura, etc, né? Então, primeiro, se a gente pudesse se vestir pensando que ninguém vai fazer esse julgamento, seria, né, maravilhoso. Mas isso acontece. Agora, também a gente não pode parar e ficar pensando, tentando manipular todos os, né, os detalhes. Porque isso alguém vai interpretar mal. Gente, isso a gente Gente, a vive, pessoa... né? Tem gente, tá? Que não consegue cumprir horário, chegar no horário nos compromissos, por conta de indecisão na hora do que vai vestir. E vocês vão lá, que loucura. Não é loucura. E tem gente nesse momento se identificando, e você não está sozinha, tá? Normalmente isso com as mulheres, porque os homens pegam o que tá na frente e colocam e tá tudo certo, maravilhoso. Marga tá rindo, mas é isso que acontece. Felizes
mais os homens nesse Vai momento. passar maquiagem ainda, não tem que fazer. Então, homem malemar passa um calzinho no cabelo. Eu acho que assim, o homem é um pouquinho mais assim, ó. Ele é preocupado, tipo, na barba, no cabelo e no shape. A maioria, não generaliza, mas acredito eu que é mais assim. Mas a mulher não, a mulher é preocupada em tudo, em detalhes, na roupa, igual você disse também. Se ela tá transmitindo uma coisa legal, positiva, tanto na maquiagem e até do lado da estética mesmo ali, entendeu? Então, a mulher pensa em muito mais. Por isso que a gente tem que tirar o chapéu pra vocês em todos os sentidos. Vocês são demais. E o homem tem muitos detalhes que a mulher tem, mas no homem não tem. Entendeu? Por isso que a gente brinca que, tipo assim, a mulher, ela pode ser bonita, linda, maravilhosa, tá bem, tá transmitindo isso, mas ela sempre vai achar que tem alguma coisa que falta. Vocês são perfeccionistas até demais, coisa que o homem não fica se preocupando com todas essas coisas. Tá devendo alguma coisa, tá? Mas não é? Sempre tá Todas faltando. as mulheres do universo precisam perder no mínimo 2 quilos. Pra mais. Não é assim? A gente tá devendo, a Sara falou, tá devendo 2 quilos. Aí eu preciso perder 2 quilos, Anê. 2 quilos. Não é? Vocês estão dando risada. Mas é isso, todo mundo pensa isso, só que ninguém fala. Aí tá todo mundo sofrendo, criando aquela bomba relógio, aquela panela à pressão dentro de si, sem necessidade. Quer outra coisa que eu vou te falar? Tem mulher que não vai pra academia por vergonha, porque tá acima do peso, mas, meu bem, se você não vai pra academia pra melhorar essa questão agora, porque você vai tá pensando no que os outros da academia vão pensar de você, como é que vai ficar? É um ciclo, é uma bola de neve que vai aumentando cada vez mais. Então já fica aqui, já falando de academia, falando de roupa de ginástica, não é? Nosso patrocinador, nosso apoiador, Focus Esportes Clube. Gente, eu falo que lá é uma família. E tem gente que passa em frente e fala, ai, mas será? Vou entrar. Entra, faz uma aula, conheça, marque o horário pra você fazer um tour. As meninas vão te mostrar todos os detalhes da academia. Você vai amar. E sabe por quê? Porque lá eles vão conversar com você, vão fazer aquela anamnese. O professor vai fazer um treino específico para suas necessidades naquele momento e vão te acompanhar e vão respeitar o seu limite naquele momento para você ir ganhando, não é? Qualidade de vida, ganhando mais, tendo mais esse esforço físico, e você vai conseguindo ter mais fôlego para conseguir mais resultados no futuro. Então, eu acho muito interessante que a gente dê o primeiro passo sem pensar muito nas consequências do que os outros vão pensar, porque muitas vezes isso está na nossa cabeça. A gente está achando que o outro está olhando, que o outro está pensando, e o outro não está lá se matando. Já perdeu a quantidade da série que tinha que fazer, não tá nem viu que você foi pra academia. Não é? Tá dentro da gente o negócio. Aí estão olhando. Às vezes a pessoa lá tá morrendo e você tá achando que ela tá olhando pra você. Tá nada. Nem te conhece. A gente nem é tão importante assim, gente. Ai, pelo amor de Deus também. Tá se achando a última bolacha do pacote. Nem percebeu, entendeu? E você tá passando ali, ó. A gente brinca, não é? Nesse tom de... o que eu falei, a gente quer trazer um tom mais leve, porque são questões delicadas para quem passa por elas. A gente brinca porque a gente não está inserido nesse momento, mas quem já esteve ou quem está passando por isso, eu me solidarizo, porque às vezes a gente não consegue controlar os nossos pensamentos. Não. Sabe, assim, eu acho que se todo mundo pudesse ter apoio psicológico para os seus processos, para suas decisões, se entender no mundo, né? Porque o processo de autoconhecimento mesmo. Eu acho que isso esbarra em tantas coisas na vida, né? E a gente fica tão preso em muitas coisas que, sim, como você trouxe, né? A pessoa gorda que tem a vergonha de ir na academia, isso... A questão da sociedade julgar o corpo dela ou falar, isso ela não vai conseguir controlar, mas como ela vai lidar com isso, sim, né? Então, é esse processo que a gente tem que ter essa ajuda aí para fazer as melhores escolhas e para conseguir passar os momentos. E outra coisa, todo mundo precisa dar o primeiro passo. E a gente tem os extremos, a gente tem as pessoas que estão, não é? Gordinhas, estão acima do peso, e a gente tem aquelas que não conseguem ganhar peso. E que come, e que é sofrido comer, porque tem que comer para ganhar peso e não consegue. Eu conheço pessoas assim também. Então, quer dizer, cada um está dentro do seu convívio ali, enfrentando os seus medos, os seus desafios, todos os dias. Então, por que você vai deixar
de conquistar alguma coisa que vai te fazer bem no futuro, não é? Vai te trazer mais qualidade de vida, mais saúde, mais bem-estar. Porque eu falo que esse processo de emagrecimento e para você se olhar no espelho, porque muitas vezes a pessoa teve algum distúrbio alimentar, ela teve algum problema de saúde, acabou ganhando peso, ou realmente ligou a tecla lá do F e falou, não, agora eu vou comer. E comeu, engordou, tem consequência. E agora, peraí, o que eu vou fazer? Tô olhando pro espelho e não tô me reconhecendo. Eu acho que a gente tem que pensar na questão também da saúde, nesse aspecto de... Se eu engordei, mas eu estou acompanhando meus exames, eu estou saudável, eu estou bem. Então, para mim, é uma questão estética, estar gordo. Como que eu vou lidar com isso? Então, se é uma questão estética, a gente trabalha. Se é uma questão de saúde, vamos partir para essa vertente. Então, entender, abrir, né, esse aspecto, entender como que isso está impactando na sua vida, o que você está deixando de fazer por questões de saúde, né? E como que isso está te atrapalhando, se isso está te atrapalhando, né? Então, primeiro, acho que é importante olhar a questão da saúde, depois olhar a questão da estética e tentar casar as duas coisas. Porque, na verdade, quando a gente fala de ir para academia, de fazer atividade física, a estética, ela é totalmente consequência. Total. Não é? Porque na academia, você vai... Lógico, o seu principal objetivo é ir lá fazer atividade física, perder calorias, suar, enfim. Mas você tem a socialização. Sim. Você ganha relacionamentos novos. Você ganha novas amizades. Você acaba se identificando com outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você está passando naquele momento. E eu acho que tem a coisa de você ir construindo também um corpo mais saudável, que vai te ajudar a viver a vida de uma forma melhor. E sem neura. Eu acho que é o mais importante é isso, né? Eu acompanho as pessoas gordas, a Judelbe, por exemplo, né? A Judel Bianco, que é maravilhosa, bailarina, gorda, plus size, modelo, amo. Quebrando todos os padrões. Exato. Outra que eu gosto muito, a La Robertita, que é a Laís Roberta, que eu amo ela, e ela fala que ela é a gorda maromba, né? Então, ela compra todas as roupas bonitas para malhar. Então, tem todo, assim, esse aspecto da estética. Tem a Jojo Todinho também, não é? Com o corpo gordo. Então, assim, de você aprender a vestir esse corpo, e é um processo, né? Assim, é um processo. Se entender esse corpo, entender que ele foge de todos os padrões que a sociedade fala, mas você trazer também o seu eu para isso, né? Assim, a sua personalidade, como que você vai colocar essa personalidade nessa estética, né? E como você vai se sentir bem nesse processo. Sim. Porque depende única e exclusivamente de cada um. Porque os julgamentos vão acontecer. Se a pessoa é bonita, se a pessoa é feia, se ela é alta, se ela é baixa. Já parou para pensar? Nossa, gente, é muito julgamento. É muito julgamento. Se você for parar pra pensar nisso, você não sai de casa. Não sai. Não é verdade? Então, eu acho que a mulher, ela tem uma carga mental muito grande em torno disso, né? A gente gasta muita energia. Muita energia. Primeiro, pensando nesse aspecto, né, em como as pessoas estão me vendo, o quão fora do padrão eu estou, como que eu faço para compensar isso, né? Então, se eu sou gorda, tô fora do padrão que a sociedade diz que é o padrão estético, que é bonito, eu vou ter que ser muito legal para compensar. Então, eu vou ter que ser muito boazinha. A história do gordinho legal, né? Muito competente no trabalho, ser, assim, fantástica no negócio, porque eu tenho que compensar, né? E isso gera também questões psicológicas, né? Que a gente... Você descompensa, você desequilibra, exato, na verdade. Porque você, às vezes, por se sentir fora do padrão estético, você vai buscar, por exemplo, no trabalho, ser a melhor, mas você acaba esquecendo do eu. Sim, de você como pessoa. Uma parte sua. Exato. E essa parte não. Você veste uma armadura. Exato. Você veste uma armadura todos os dias para ir trabalhar. As pessoas não me aceitam dessa forma, eu vou mostrar um outro lado para que eu seja aceita, né? E eu vou abafar esse outro lado. Aguenta por um tempo. Sim. Mas chega um tempo, eu falei, é aquele negócio da panela de pressão. Você tá alimentando a panela de pressão. Você vai aguentar por um determinado tempo. Aí chega um momento que o corpo pede socorro, ele grita. Por isso que é importante a gente ter esse acompanhamento psicológico. As pessoas ainda, mesmo depois de pandemia, de todo mundo falando de saúde mental, mas as pessoas ainda têm muito preconceito com a terapia, né? E eu tô falando terapia, existem vários tipos. Se você não gostou de uma, você pode buscar outra linha. Sim, são outras linhas. De uma outra forma. Ou uma terapia alternativa que vai te trazer um bem-estar mental, né? Não é só o bem-estar físico.
mesmo que você... tem muita gente que não tem também condições financeiras para fazer. Você pode buscar entidades na sua cidade que façam esse trabalho, pessoas que façam também algum trabalho voluntário, os CAPs também, né, de atendimento. Pelo SUS, a gente tem os CAPs que fazem, são maravilhosos. Que possa te ajudar a ter esse olhar de fora e te ajudar a construir uma autoestima melhor, para que você aí sim consiga transmitir isso através do que você veste, do seu comportamento, da sua postura e tudo mais. A moda, quando eu falo a moda, é a roupa, é a forma de se vestir, tá, gente? Sara, pra você, a moda, ela tá ligada à autoestima, ela tá ligada a autoconhecimento e ela tá ligada a consumo consciente? Total. E eu acho que as coisas estão muito interligadas, né? Quando a gente fala em consumo consciente, a gente fala muito em sustentabilidade. É muito importante a gente entender como a gente consome, né, o nosso lugar no mundo, as escolhas que a gente faz e os impactos que essas escolhas têm no mundo, né? É óbvio que a gente também não vai salvar o mundo sozinho, então a gente também tem que ter essa consciência de que existe uma camada lá em cima que é muito maior que todo mundo, né? Empresas bilionárias que acabam poluindo e fazendo o que fazem com o planeta. A gente está sofrendo esse calor hoje aqui. Por conta disso, todo, né? Uhum. Então, assim, adianta eu comprar o canudinho ali não comprar com canudinho de plástico, né? Ou então escolher comprar só de forma consciente, mas o mundo está lá e as pessoas continuam produzindo. Posso falar dos dados? Claro, fique à vontade. A gente até estava conversando antes de começar o podcast. Falei, Sara, deixa os dados para você falar essa questão de sustentabilidade, porque tem tudo a ver. Porque essa questão da sustentabilidade, ela está ligada a essa questão ambiental, a esse calor, essas mudanças climáticas que a gente está sofrendo, que as gerações futuras vão sofrer ainda mais. Sim. E existe uma questão que chama ansiedade climática, né? A gente está sentindo muito mais ansiedade porque o planeta tá da forma que tá, e a gente meio que se sente, né, o que eu faço com tudo isso, né? Eu acho que é importante a gente entender o nosso papel, então a gente fazer a nossa parte é muito importante, consumir de forma consciente, consumir menos, né? Não é só consumir consciente, é consumir menos. E entender o impacto também no nosso entorno ali, né? Mas se a gente for pensar, eu não sei se você já viu aqueles posts falando sobre o lixão que eles fazem. Sim! Descarte de roupa. É absurdo! É absurdo. Né? Deserto, engana também. Então, você imagina, 700 mil toneladas de roupa são descartadas anualmente. Gente, 700 mil toneladas. Eu não sei nem mensurar isso. Eu não É muita coisa. Eu também não sei. A gente fica meio perdida, né? 2/3 dessas roupas que são descartadas, elas vão para aterro sanitário. Então, assim, perdeu ali, né? Não tem nem como reutilizar. Tem a questão também do consumo, né? Cada camiseta de algodão, tá? Camiseta de algodão. 2.700 litros d'água são utilizados para produzir essa camiseta. Uma. 2.700 litros de água para produzir uma camiseta, tá? Então, assim, a nossa escolha de, por exemplo, consumir de um brechó. Então, eu já vou consumir uma roupa que já foi feita, que já gastou e tudo mais que está lá. Não, óbvio que isso não tem que ser a única fonte de consumo para você, né? Eu, por exemplo, eu escolho o brechó, eu escolho um consumo mais consciente nas roupas, mas eu ainda consumo carne, por exemplo, né? Então, enfim, você faz as escolhas que você pode dentro daquilo... Daquela limitação, daquele momento. Exato. Né? Então, de você sentir que está fazendo alguma coisa também, de estar fazendo a sua parte, né? Dentro do que você consegue. Mas, por exemplo, tem questões econômicas também ali, né? Então, enfim, né? Você consome conforme também a sua parte econômica permite, né? E, às vezes, você não encontra roupas num brechó e você vai comprar de um fast fashion, por exemplo, né? Os fast fashions, abre parênteses, são as lojas de departamentos, as grandes que tem aí, tá? Eu posso falar nome? Pode, tá tudo certo. A Zara, ela fabrica mais de 450 milhões de itens de vestuário todos os dias. 450? Milhões de itens todos os dias. Todos os dias. Eu exagero. Distribuir para o planeta todo, mas, enfim. É o exagero do exagero, né? Isso que, assim, não tem o dado da Shein ainda, né? Da Shein. Nossa, Shein. O certo é Shein. Que é mais ainda do que a Zara. Então, eu não sei se esse é um dado de 2017, parece. Você imagina hoje, atualizado, quanto que não vai ser? Sim. 6 anos atrás, Você imagina que a Zara está perdendo na concorrência para a Shein, né? Então,
para se equiparar. É. E é essa questão do consumismo frenético, porque isso fomenta o consumismo frenético. Com certeza, porque você consome a roupa, ela não tem qualidade, você joga essa roupa fora, porque ela não vai durar muito mesmo, ou porque já passou a moda, né? Então, E esse modismo imediato. TikTokização da moda. Isso, né? Do é. estilo. Porque você gera um desejo ali imediato, você quer muito aquela peça, você viu na pessoa usando, e aí você quer aquilo para você usa uma vez, às vezes não faz sentido porque não tem nada a ver com o seu estilo, ou porque também a roupa não funciona, não dura, enfim, é uma peça que não tem qualidade nenhuma, então isso você acaba descartando, e aí vai parar lá no lixão, enfim, para onde vão as roupas que você... Fora aquelas remessas absurdas de lançamento de filme, aí os camelôs de São Paulo ficam forrados. A Barbie, a gente viu isso, o filme. Pegando exemplo, Sim. né? Então aquele monte de camiseta cor-de-rosa com o símbolo da Barbie. Passou a onda. Para onde vão todas essas camisetas? E o povo comprando roupa para fazer vídeo no TikTok só. Só. Roupa, grava e descarta. Não vai usar mais aqui, né? Então, isso é uma questão que a gente, como ser humano, se a gente tiver essa consciência ambiental, é muito difícil a gente viver num mundo em que a gente não faz a nossa parte também. Então, fazer a nossa parte traz um pouco de alívio, de entender. Nós fazemos parte de um todo. Como você citou, lá em Exato. cima a gente não vai conseguir controlar. Mas a sua parte você consegue controlar. As minhas escolhas eu consigo, né? E a questão de eu ter o brechó é engraçado porque, além de eu ser um brechó, já tem essa coisa, né, do consumo consciente, de ser uma peça que já foi produzida, né, que eu estou prolongando a vida dessa peça no planeta, eu estou dando uma nova chance para ela, né, de não ir para um aterro, de não parar em algum lugar que ela não vai mais ser usada e tudo mais, ou ficar guardada lá. Eu consigo trazer isso junto com a questão do consumo consciente. Então, às vezes, vai uma cliente lá na loja que quer comprar 2 peças iguais e eu não deixo. Verdade. Mas você é péssima vendedora. Eu faço meia-culpa. Mas, gente, Eu sou uma péssima vendedora, foi o melhor. Mas essa é a minha consciência social, entendeu? Porque eu sei que por trás... Não adianta a pessoa usar como desculpa, eu tô comprando no brechó, mas vai lá e eu compro um monte. Então, o consumismo tá ali também. O consumo consciente deixou de existir a partir desse momento que você leva 2 peças iguais. Você não vai precisar dessas 2 peças iguais, né? Ou então, uma peça que você não vai usar. E outra coisa, vou além. Eu acho que você não está errada, porque você está orientando e a pessoa acaba repensando nessa atitude, porque é o seguinte, voltando nessa questão que nós somos feitos de fases. Aí você vai lá, amei essa camisa. Tem 2, vou levar as 2 iguais, porque eu vou usar muito. E ainda que é mais barata, aí a pessoa fala, nossa, vou levar. Tá, 2 meses depois você olha pra camisa e fala, não aguento mais, enjoei. Perdeu 2. Sim. Onde você vai colocar? Não é? Então, quer dizer, aquela ânsia do momento, realmente. Claro. Não tem a necessidade. Tem a questão, eu mudei muito esse paradigma para mim, assim, a questão também do valor das peças. Antes, eu achava que brechó tinha que ser barato, né? E, porque é roupa de segunda mão, é roupa usada, né? Então, vai ter que pagar barato, ninguém vai querer pagar caro. E eu comecei a entender que essas peças têm valor. Se eu não dou valor para essas peças, colocando o preço que elas realmente valem, é óbvio que não vai ser o preço de uma nova na loja. Isso. Mas vai ser um preço que tem um valor de mercado ali, porque é um item, né? Você tem que pagar por esse item um valor justo, né? Então, isso também acaba fazendo com que as pessoas pensem mais antes de comprar. Eu prefiro vender menos peças, mais peças que realmente a pessoa vai usar, que tenham qualidade, que estão ali bem selecionadas para a loja, porque isso também vai elevando um pouco mais o nível do mercado de segunda mão, das pessoas não acharem que aquilo lá é qualquer coisa. Compra porque é barato, compra enche de balde, vai de balde, né? Então, assim, para mim não faz sentido, né? Então, um brechó que... Tem todo tipo de brechó, óbvio, mas um brechó que não coloca o preço correto nas suas peças, ele também está contribuindo para que esse consumo seja feito de forma inconsciente, né? E muitas vezes, quem nunca compra além da necessidade? Claro. Consome além da necessidade. O vazio que você está tampando ali, só você sabe. Só você sabe, ou ainda nem descobriu. Você tá comprando... Só você não percebeu ainda. Tá com vontade, tá ali, se sente super bem fazendo aquela compra, mas depois olha e fala, meu Deus, por que eu comprei isso? Não pode devolver, não posso trocar, não tem o que fazer, fica lá encostado. Vai encostando. Tem gente que tem muitas peças com etiqueta dentro do guarda-roupa. Porque compra e depois fala, nossa, mas por que eu comprei? Não me identifica, não tem nada a ver com o estilo da pessoa, com a fase que a pessoa tá, com o que ela quer comunicar naquele momento. Ela comprou simplesmente por comprar. E muitas vezes ela não se dá conta
que ela tá fazendo isso. E acaba sendo uma compulsão. Claro. E até a pessoa entender esse processo, né? E o que tá lá no nosso guarda-roupa, ele foi parar lá e ficou parado lá por algum sentido, né? Por algum motivo. Às vezes, tem muita gente que ganha roupa, por exemplo. Minha mãe me dá muita roupa, eu não gosto, mas eu uso porque é minha mãe que deu. Então, assim, você tá também muito sujeito ao olhar do outro, que o outro acha que você tem que vestir, você não exerce a sua autonomia de fazer suas próprias escolhas por medo de chatear alguém. Né? Então, tem tantas razões para o guarda-roupa ali estar cheio de coisas que não fazem sentido, que só realmente a gente parando, conversando, se conhecendo, né? E às vezes você vai precisar de ajuda de alguém para fazer isso, seja uma consultora de estilo, seja uma psicóloga, seja, enfim, uma personal organizer, que também tem um pouco essa visão, né? Do que é necessário para você ou não. E você vai chegar nessas respostas com a ajuda dessas pessoas. Mas se não foi você mesmo que descobriu ali o cerne da questão, né? O porquê que você faz, por que você escolhe o que você escolhe todos os dias. Viver esse processo, né? É viver esse processo, para você realmente entender e não voltar a cometer os mesmos erros. Sim, sim. Uma consultoria de estilo, óbvio, ela não vai ser uma terapia, né, gente? Não dá nem tempo para isso. Mas eu gosto de, inicialmente, conversar muito, assim, para que a pessoa entenda, para que ela chegue nas respostas e, a partir dessas respostas, eu traga para ela. Então, então vamos partir para essa linha, vamos fazer tal coisa, porque isso daí eu acho que pode te ajudar nesse sentido, né? E aí a pessoa deixa de ficar lá sujeita a todos os estímulos da moda, a tudo que a moda diz que você tem que consumir, ao que as pessoas dizem que você tem que ser, né? Então, é muito mais um processo de dentro para fora. Porque eu ainda conheço pessoas que acompanham todas essas semanas de moda aí que acontecem pelo mundo, que vem acontecendo, principalmente agora a troca de coleção. Sim. E vamos supor, agora estamos na época das calças jeans altas. Mas agora vão vir com a cintura baixa. Sim, então já vou jogar todas as minhas calças jeans fora, vou comprar tudo novo. Tem gente que é assim? Tem. Mas eu acho que a gente era muito mais sujeito a isso, até os anos 2010 ali, porque eu acho que a gente tinha muito padronizada a comunicação de moda, né? Então eram as revistas, a revista Capricho, a revista de moda, a Elle, Cláudia lá. E a gente tinha aquela referência. Ali. E a gente queria participar dos grupos e a gente não tinha tanta diversidade de estímulos ou de conteúdos que a gente pode hoje com a internet, né, com o Instagram, ele trouxe. Mas também, quando a gente tem muitas opções, a gente meio que sofre, né? Porque pira, né? Pra gente conseguir entender. Por isso que é importante, de novo, se entender, se conhecer, para poder saber o que funciona para você ou não. Esse autoconhecimento vai te levar a uma autoestima muito mais equilibrada, de você ter a responsabilidade por escolher as peças de uma forma mais assertiva. Com certeza. E quando você se olhar no espelho, você vai falar, poxa vida, era isso que eu queria. É isso, acertei, não é? E não precisa ter um guarda-roupa atulhado de peças, porque, falando do nosso tema moda também cura, essa reciclagem, essa ressignificação que você dá para suas peças, ou doando, ou passando para um brechó, não é? Você vai ter aquela questão da mudança da energia que estava estagnada, estava parada dentro daquele espaço. Com certeza. E pasmem, por mais que você esvazie o seu guarda-roupa, num piscar de olhos, ele volta a estar cheio novamente. Quando você menos espera, tipo assim, né? Tipo assim, da onde veio tudo isso? Aí você fala, realmente, o consumismo precisa ter precisa dar uma freadinha. Mas a questão é esse desapego que também cura, mas também é um processo, porque tem gente que não tá preparada para desapegar. Não. E a gente tem que Eu respeitar. não tô preparada para desapegar de várias peças minhas que eu tô em crise. Porque não tem um valor afetivo ali naquelas Eu peças. vivi tantas coisas. São memórias que você lembra daquela peça. Olha lá. Roupa, ou era, sei lá, da minha avó, sabe? Da minha mãe, da minha tia. Eu tenho peças guardadas que não tem mais condições de usar por conta de quem me deu. Então ela tá lá guardada como relíquia mesmo. Sim. Ninguém vai usar, mas tá ali guardadinha num num cantinho. canto. Não tá fazendo mal pra ninguém. Mas essa questão de você olhar pras peças, olhar pra aquilo e falar assim, será que eu vou usar isso de novo? Tem aquela formulinha, 1 ano paradinho, pode esquecer que você não vai. A chance de você usar de novo é muito pequena, né? Eu não gosto de regras que são Muito fechadinhas, muito assim. gerais, pra todo mundo serve, porque, enfim,
né? Às vezes você tá passando por um período de puerpério, teve filho, Às vezes, as mulheres a maioria das mulheres que eu conheço que tiveram filho, elas guardam algumas peças, né? E depois querem caber nessas peças, ou não cabem mais, ou se cabe, não faz mais sentido. Né? Mas tá tudo bem. algumas peças a gente consegue extrair dali. Exato. Né? Então, acho que você só tem que desapegar quando você estiver seguro mesmo. E se você tiver com muita dificuldade de desapegar, tentar entender o porquê, né? Desse apego. Que é o que está acontecendo com você nesse momento que você disse, né? Exato. Eu tô nesse momento de questionamento aí. Então, assim, eu tô com as minhas peças, tô vestindo ali, as peças eu gosto, elas vestem bem, mas acho que ainda tá num momento interno aqui de mudança que eu não entendi muito bem e daqui a pouco vai... Por isso é importante você vivenciar o processo e deixar com que ele aconteça de uma forma natural e não impor muitas vezes. Porque às vezes a gente vive numa sociedade muito imediatista que te programa para você ser cada vez, né, mais rápido. Rápido, tudo para ontem. E esses processos de autoconhecimento, de autoestima, não é de um dia. Você não perdeu você não dormiu com a autoestima boa e acordou com ela ruim. É um processo que você foi perdendo aos poucos e às vezes você nem se deu conta. Você foi se colocando dentro de um casulo novamente, seja na sua forma de agir, a roupa, a cor, a repetição das mesmas peças, enfim. Não tem um padrão, cada pessoa é de um jeito. Mas a partir do momento que você se acolhe nesse processo, deixa ele acontecer que você vai descobrir. E muitas vezes você vai descobrir uma coisa que vai te surpreender lá na frente, por que não? Sim, né? Perfeito. E é como um processo de terapia, assim, né? A gente não se conhece de um dia para o outro, né? De forma alguma. E aí, o que fazia sentido também ali atrás, hoje já também não faz mais sentido. A gente vai mudando os nossos quereres, né? Assim, E outra coisa, vamos lá, puxando a sardinha para as 40 a mais. Atenção que eu me insiro nesse quesito. Tamo junto. Nos inserimos. Então, mas agora você tem mais de 40, não pode usar esse tipo de roupa. Peraí. Amor! Peraí, olha o julgamento. Quem tem que saber se vai usar ou se não vai usar é a pessoa. Claro. Né? Não é a idade. E cabe a gente também não julgar. E vai ter celulite, vai ter banhinha, vai ter flacidez. É o corpo na sua realidade. Sabe que eu fico mais triste com isso? Porque a primeira a julgar normalmente uma mulher é uma outra mulher. Muito porque ela se podou, ela teve que se segurar. Ou passou por isso também. Por isso, e daí, enfim, fui julgada, né? Vou julgar você também. Se eu conseguir lidar com isso, você também, então, que mude, né? E não viva isso da forma mais livre possível. Enfim, então, mulheres também têm que ter mais sororidade nesse sentido. Nesse sentido, concordo. Apoiar a outra, de não julgar. É óbvio que, assim, a gente vê mulheres em busca de uma juventude ali, né? Que já esquece, né? Esquece essa fase. É o que eu falei, viver a fase. Exato. Viva a fase da melhor forma possível. Não é que você não tem que buscar o seu procedimento estético, que você não tem que fazer o que você gosta para se sentir mais jovem. Muito pelo contrário. Você tem que olhar no espelho e gostar daquilo que você tá vendo. Mas você gostar em primeiro lugar e fazer por você, não pelos outros. Se você está fazendo a maioria das coisas pelos outros, alguma coisa errada tá acontecendo. Claro, e por que você tá tão presa a esse passado, né? E que você não consegue deixar ele ir, né? Então, eu quero continuar jovem. Tudo bem, você pode continuar. Eu gosto muito de falar do espírito jovem, gente, porque a gente tem esse espírito jovem. Às vezes o joelho e a coluna não aguentam, mas a gente, né? É verdade. O espírito continua à vontade ali, né? E para vestir, eu acho que é a mesma coisa. A gente entender o que é jovial, o que traz esse espírito, esse frescor, que não necessariamente é se vestir como um adolescente. Por isso que muitas vezes nessa faixa etária a gente precisa de uma Sara na nossa vida, numa consultoria. Por quê? Porque para abrir horizontes, para a gente poder entender quais são as outras possibilidades que a gente não tinha enxergado até aqui. Eu percebo que as mulheres de 30, 40 anos, elas estão nessa fase de eu quero me vestir como mulher, eu quero aparentar ser uma mulher da idade que eu tenho. Então, eu tenho 41 e eu amo ter 41 anos e parecer 41 anos. Porque também, eu acho que isso a gente quebra um pouco aquela expectativa do que as pessoas falam que, mulheres de 40 a mais não podem se vestir dessa forma. Então, vou me vestir dessa forma, mas de uma forma que tenha a ver comigo. Com a minha personalidade. Então, quando a gente traz para a nossa personalidade, para o nosso jeito de fazer as coisas, eu acho que fica mais natural, não fica caricata. E
mais uma vez, você vai olhar pro espelho e vai ficar satisfeita com o que você tá vendo. Beleza, porque né? ali faz sentido, né? Você encontra elementos que fazem sentido. Eu, por exemplo, esse colar eu uso ele muito, e ele é um colar que eu não roubei, tá? Minha mãe que deu. Eu não peguei sem avisar. Que hoje ela se arrepende, porque eu uso ele quase todo dia, né? Acho que ela não pensou em tantas possibilidades de uso que ele poderia trazer. Mas É uma correntaria linda. É uma corrente. É uma e correnta. vintage, vintage, ela tem sei lá quantos anos, gente. Deve ter uns 30 anos isso aqui. E não perde a cor, não fica. É maravilhoso. E quando você traz esse elemento e eu consigo trazer isso para várias composições, me dá, assim, um gosto, sabe? De quando eu olho no espelho e falo, poxa, isso tem tanto a ver comigo, tem minha história também, tem meu DNA ali da minha família, e eu consigo trazer ele para minha realidade, para o meu dia a dia, para o meu jeito de usar. Nossa, isso para mim é a melhor coisa de montar um look, assim. E pegando carona nisso que você tá falando, em todas essas semanas de moda que a gente tem visto, não é que você não vá usar alguma tendência, você pode adaptar essa tendência ao seu estilo, para você. Com certeza. Do seu jeito de ser. E muitas vezes você já tem peça no seu guarda-roupa, não precisa comprar nada novo que está sendo imposto, não é, nesse momento. Você pode fazer adaptações. Eu acho isso fantástico. E a Sara, ela trabalha muito bem essa questão, né? Principalmente com essa a inovação que ela traz, não é, no brechó, no Garimpo S.A., que quando você entra no Garimpo, você vê o DNA da Sara lá, porque cada cantinho foi pensado, não é? A consultoria acontece lá também, ela pode fazer na casa da pessoa se quiser, mas ela tem um ambiente preparado, enfim. Tudo isso faz com que você entenda todo esse processo e que muitas vezes você se sente sozinha ou sozinho, não é? E muitas pessoas estão passando por isso, mas a gente tem vergonha de falar, né? Porque é uma fragilidade, principalmente aí a gente pega no homem, que a mulher ainda conversa com as amigas sobre isso, mas os homens não falam. E às vezes eles estão se sentindo frágeis. Estão se sentindo frágeis eles porque não podem, né, ter autoestima estão numa mudança de carreira, por exemplo, e dependendo da mudança de carreira, vão te impor um estilo de vestimenta diferente. Sim. Que você não vai usar no seu fim de semana, mas durante a semana, no seu horário de trabalho, você vai ter que vestir a camisa da empresa, como dizem, e a pessoa não está preparada para isso. Então, muitas vezes, ela vai precisar de uma assessoria, realmente. Vai, né? Vai, e eu acho que isso ajuda muito você a ter mais autonomia para o resto da vida, assim. Porque a partir do momento que a pessoa entende, né, o que pega ali, as questões de como ela faz as escolhas, a história de família. Eu trabalho muito voltado para essa história da pessoa, e eu até peço para a pessoa fazer uma linha da vida. Porque você vai trazendo coisas que você lembra da infância. E os homens, é engraçado ver como os homens lembram, assim, das coisas. Normalmente é alguém vestindo ele, né? Ele não tinha essa autonomia de escolher, de poder falar, E eu, como mãe de menino, faço a meia-culpa. Porque eu vejo as minhas várias mães de meninas à minha volta. E as meninas com 2 anos de idade já escolhendo que querem usar só vestido. Que querem usar só aquele tipo de determinado e tal. E o meu filho tá tudo bem. Tá tudo bem. Mamãe, onde tá a roupa que eu tenho que pôr? É assim, tá lá em cima da cômoda, eu deixei separada. Então, me veio isso à mente, porque desde criança. É normal. E não quer dizer que a mãe errou. Faz parte do processo a mãe tá fazendo também. o melhor que ela pode. Exato. Como ela entende e enxerga as coisas. Exato. Né? Mas isso não quer dizer que é o que ele não é estimulado a ele fazer essas escolhas, né? Então, vem uma coisa pronta ali, ele vai vestir, vai ficar lindo, tá ótimo, mas o que tem da personalidade dele ali? Os meninos, eles vão muito pra brincadeira. Conforto, né? Então, não quer nada pegando. Isso. E também coisa de, vou vestir, sei lá, o negócio da camiseta do Homem-Aranha. Isso, dos personagens e tal. Então, ele vai muito pra esse lado. E as meninas vão, obviamente, pras princesas, pras coisas, né? Isso acaba dividindo bastante. Mas os homens não são estimulados realmente a criarem, né, as suas composições, a pensarem. E isso reflete lá na vida adulta, né? Com certeza reflete. Reflete porque daí fica de uma forma mais passiva, né? Essa frase que você falou, mamãe, o que eu tenho que vestir? Cadê a roupa? E aí você vai e entrega um pacotinho assim pra ele, tá pronto. Tá pronto. Isso aqui. Então ele não teve que parar pra pensar. As mães de meninas já falam, imagina, minha filha quer ir lá e quer escolher.
Sim. Não tá combinando nada com nada, mas ela quer sair daquele jeito. Porque é a personalidade já aflorando na Sim, mulher. a minha sobrinha, ela mistura todas as cores possíveis. Ah lá. Tinha uma fase que ela colocava todos os saiotes juntos, assim. Ela Gente, não adianta brigar, viu? Não adianta. Aceita que é E a fase, pessoa vai tá passar. assim, Vai passar. Acolhe que é melhor. Olha que legal, né? A gente pensar o quão é importante os pais estarem presentes nesse processo e trazerem os questionamentos para a criança, para que ela entenda, né, exato. do vestir. Porque lá na frente, eu sei que, né, pô, no dia a dia ali, na correria, atrasado para a escola, é muito difícil de fazer esse processo. Mas se você já tiver esse olhar, você consegue trazer a criança também para essa discussão, né? E fazer com que a criança entenda o que ela gosta mais, com o que ela se identifica, né? Então, com o meu filho, ele já tem algumas coisas que eu já percebi. Não, isso que ele não gosta, não é? De calça jeans. Prefere os tecidos mais macios, molinhos. O conforto, Sim. né? Então, E eu acho que, no geral, as pessoas estão querendo mais conforto, tá? Realmente. Primeiro porque tem a questão térmica, que eu acho que, né, enfim, muito calor, a gente não consegue mesmo. E tem também todo um processo da gente entender que a gente não tem que ficar se prendendo, se moldando. ai, todo mundo usa jeans, eu tenho que usar também. Não, né? Salto alto, por exemplo, para mulher é uma ai, coisa me libertei, sabia? Não. Me Eu tenho um libertei. monte de salto lá para vender no brechó. Quem gosta de salto, por favor, entre em contato comigo, tem vários. Não, eu tenho salto porque eu uso, né? Mas algumas vezes, mas eu passava o dia todo de salto alto. Sim. E hoje eu não vejo mais necessidade em alguns momentos. Se não te traz bem-estar, né? Porque é isso que eu falo. Eu conheço pessoas que amam, se sentem poderosíssimas de salto, não sentem dor, não parece que o pé vai cair. Minha filha, descer, parecia que eu ia descendo do andaime e a Pisando num prego. Então, assim, o pé fica super dolorido, é super sofrido, você não vive aquela situação, né? Eu tô dando o exemplo do salto, mas às vezes pode ser uma cintura muito marcada, né? Que aperta. Quando você senta, aquela calça, né, que fica desconfortável, aquela saia que não te deixa sair direito do carro, né? São coisas tão pequenas, assim, que eu acho que hoje a gente tem muitas possibilidades de fugir disso e ter mais conforto. Então, as pessoas estão entendendo que elas podem continuar elegantes tendo conforto. Gente, a gente ficaria aqui a semana inteira, né? Ó, batemos 1 hora já de bate-papo. Nossa, já? Já! Voou, né? Voou demais. Eu quero agradecer a nossa audiência por ficarem aqui com a gente esse tempo todo, por mandarem as mensagens aqui de boa tarde, não é? Olha, um beijo enorme para todos que ficaram aqui com a gente, tanto no chat do YouTube quanto do Facebook. Respira, Rasguei, põe a mão pra cima. Tá tudo bem? Joinha, tudo bem? Imagina, voltei. tá tudo certo. E olha, eu só quero agradecer demais a sua presença. Foi uma delícia conversar com você, como sempre, né? Se deixasse, a gente ficava Enriquecendo, aqui, né? fazendo com que a gente tenha reflexões importantes no início dessa semana, mas sem se cobrar demais. Vai com calma que tudo se ajeita, porque a mulher normalmente se cobra demais. Então, viva o processo, respira fundo e, se precisar, peça ajuda. Não tenho por que sofrer sozinha, tá? Sara, beijo no seu coração, parabéns pelo trabalho lindo. Quem não conhece Garimpo SA, entra lá, tá? No @garimpo_SA. Já tem o link pra você comprar, já conhecer a loja, o site. Tem o endereço também, fica ali na Vila Paraíso, pertinho do nosso clube. É um espaço lindo, tá? Ou então entra também no Styling SA, @Styling_SA, que é o trabalho de consultoria que a Sara desenvolve, que é também incrível. Já siga para você acompanhar todos os detalhes. Como eu digo, conhecimento nunca é demais. Hoje, às 6 horas da tarde, aqui na programação da Rádio Podcast, a gente tem bate-bola com Tubarão para quem gosta de futebol, de resultado, de bate-papo, de debate. Fique aqui às 6 horas da tarde. Teremos figurinha hoje? Não? Vai voltar logo, logo, né? Logo, logo voltaremos com figurinha. Nova temporada. E temos às 9 horas da noite, a hora do esporte, com o Died Gazoto, que traz personalidades envolvidas com esporte, modalidades diferentes, para você se inspirar e conhecer um pouquinho mais desse mundo maravilhoso também, tá bom? Para você que nos acompanhou, um beijo enorme no seu coração. Excelente semana, juízo, mas não muito. A moda cura e cura demais. Pensa nisso, tá? A gente volta aqui no Além da Saúde na semana que vem. Tchau, gente! Tchau.